Amores, titio, domingo à tarde, boa tarde, podia estar dormindo, mas estou aqui puto com a prova da UEMS. Vou resolver aqui para vocês. Tem alguns erros de digitação, mas isso é o de menos, a gente já estava esperando, isso aí não impacta em nada. Diz que tinha erro na própria orientação da prova, se não me engano, de redação, só vi por cima isso. Mas tem erros conceituais graves nos enunciados. Para mim tem questões sem gabarito, mas creio que a maioria dos alunos acertaram mesmo sem ter gabarito, porque eu fico na cabeça deles. Marque é melhor, espero que tenham marcado melhor, que se caso vocês não decidam não entrar com recurso, e eu só vou entrar com recurso se alguém me provar que sabia por que não quis marcar, e dependendo do que a pessoa marcou, não vou arrumar muleta para quem errou questão, vocês me conhecem, e também porque erro conceitual grave em duas questões aqui, assustador, mas tudo bem. Vamos começar aqui, primeira questão, 41, é uma questão de hidrólise salina, o cloreto de sódio, sal de cozinha, um produto básico, eu não vou ler a questão inteira, que vocês fizeram a prova, e está aí na tela. O que acontece? O próprio, eu sempre insisto isso, o próprio diz aqui, uma solução de caráter ácido, básico ou neutro. Eu sempre digo que sal não tem caráter, sal tem classificação. Um sal ácido, bicarbonato de sódio, a solução tem caráter básico. Quem tem caráter é a solução. Mas eu insisto que isso tá bom, tem um monte de prova, um monte de livro didático que vai dizer o caráter do sal e você vai marcar pensando no caráter da solução. O próprio citou, até porque não tinha nas alternativas nenhum sal ácido, nenhum sal básico. Todos eram sais de classificação neutra e as suas soluções, algumas tinham caráter ácido, outros básicos, outros neutros, espero. Vamos olhar aqui. A primeira é iodeto de potássio. Como é que a gente sabe o caráter de uma solução? Depende, ele próprio te ensinou na questão do ácido e da base que dá origem. Iodeto de potássio vem do hidróxido de potássio, base forte. Então, eu, quando faço com os meus alunos, eu ponho uma setinha, né? Base forte, setinha para cima. E iodeto ácido iodídrico, ácido forte, os dois são fortes, solução neutra. Ele cria uma solução de caráter ácido. Carbonato de sódio, base forte, sódio uma base forte, carbonato ácido que tem carbono é fraco, solução de base forte, ácido fraco, letra B, é uma solução básica, ele quer a ácida. Nitrato de prata, prata não é da 1A, não é cálcio, não é bário, não é estronço, então é uma base fraca. E o nitrato, se você olhar aí, vai ver que vem do ácido nítrico, 3 menos 1 dá 2, 2 é um ácido forte, ácido forte, base fraca, solução ácida, o nitrato não hidrolisa, a prata sim. KCN, cianeto de potássio, base dá uma base forte, cianeto, hidrácido fraco no decorado. Os hidrácidos fortes são cloretos, brometos, clorídricos, bromídricos e iodídricos, por isso que o hidrácido da letra A é forte, solução básica também. Sulfato de cálcio, cálcio é uma base forte, sulfato é um ácido forte, eu posso considerar que isso aqui é uma solução neutra, cálcio 1A, cálcio, bário, estronço são bases fortes. Essa questão sem muitos problemas, sem problema. Agora o problema chegou, polímeros. Professor, mas não tem problema nenhum. Tem problema. O PVC é um polímero de adição, Mas como é que eu sei disso? Decorar, ele quer que eu decore isso, eu digo que quer. Eu falo que a gente fica 2 aulas vendo o nome de polímero inútil, que ele quer, tá aí. Resultante da combinações de monômeros de estireno, já errou o item. O monômero não é estireno, o monômero é cloreto de vinila, PVC, policloreto de vinila, polivinilcloride. Classificado como copolímero, não, ele é um homopolímero, ele é formado apenas pelo cloreto de vinila. E utilizado na forma de tubos para encanamento. Isso é verdade, mas ele não vem do estireno e ele não é um copolímero, letra A, totalmente falsa. Os copos de bebida são polímeros de condensação. Quais copos? Eu tenho copo de bebida de tudo quanto é jeito, desde policarbonato, que é um polímero de condensação, até poliestireno, que é o mais comum, que é um polímero de adição. Mas aí ele vai falar, a partir dos monômeros de cloreteno. Bom, cloreteno é o cloreto de vinila, que vai dar PVC, pode até ter copo de PVC, sem problema nenhum. Mas não é de condensação e não é um copolímero, 2 ou mais monômeros diferentes, onde a ordem não importa. Já chegaremos lá. Letra B, falsa. O teflon é um polímero de adição, vem do tetrafluoretileno. Já está errado o item C. Formado a partir do monômero tetrafluoreteno. Tudo bem, preciso de uma água. Deixa eu ver se eu tenho uma água aqui. Bom, depois eu bebo água. Classificado como um homopolímero, sim, um homopolímero, um polímero apenas de adição, sem outro monômero, utilizado no recobrimento
antiaderente para utensílios de cozinha. Isto está certo, mas ele não é de condensação, ele é de adição. Vou para a letra E primeiro. Na reação do ácido terefitálico e etileno glicol, isso nós temos o PET, obteremos um polímero de larga aplicação em tecidos, sim, poliéster, e recipientes para bebidas gaseificadas, garrafa PET, cujo polímero de adição, aí que está o erro, ele é de condensação. E ele não é, desculpe, ele é um polímero. Qual a minha briga? Eu sei que ele vai dar letra D e eu acho que o aluno marcou letra D e espero. O nylon é um exemplo de polímero de condensação, perfeito. Todo nylon é de condensação, a partir não necessariamente desses, mas de aminas e ácidos. Pela polimerização do ácido hexanodioico, perfeito, ácido adípico, é o nylon mais comum, é o nylon 66, e da hexano 1,6 de amina, que é uma amina de 6 carbonos, por isso o nylon 66, sendo classificado como polímero, não é um copolímero. Não é. Mas eu sei que ele vai marcar isso. Ele usou um conceito falho. O que ele pensou? Copolímero, 2 monômeros diferentes. Eu ensino 2 monômeros onde a ordem não importa. Quando eu vou fazer polímeros de condensação, ácido e álcool, ácido e amina, se eu botar todo mundo no balão e botar para reagir, eu explico isso em sala, vai virar uma mistura de coisa que eu não quero. Então, o que é um copolímero? 2 ou mais monômeros, 2 ou mais unidades de repetição diferentes, onde a ordem não importa. Existe nylon copolímero? Existe, mas não 66. Se vocês quiserem, eu mando um artigo de nylons, é óbvio que eu fui pesquisar, de nylons copolímeros. Eu tenho o nylon 1, o nylon 2, o nylon 3, o nylon 4, 44. Se eu misturar 2 tipos de nylon na cristalização, dá um copolímero nylon. Existe copolímero nylon e PET. Eles produzem o poliéster, o ácido terefitálico com o etileno glicol produz o terefitalato de etileno, sem polimerizar, um montão de unidade de repetição terefitalato de etileno e produz um montão de unidade de repetição adipato de diamina. E aí bota os dois dentro do balão e fala, se liguem à vontade. Aí eu vou ter, por exemplo, um poliéster, um éster, uma amida, um éster, uma amida, 2 éster, 3 éster, 4 éster, 2 amidas, a ordem não importou. Isso é um copolímero, 2 materiais distintos. Titio fala, copolímero para ensino médio é de adição. Condensação você não aprendeu nenhum, porque são industriais. Então, ele não é. Qual foi a ideia dele? Usa 2 monômeros, não são tecnicamente monômeros, são reagentes, então é um copolímero. A unidade de repetição é a mesma. Se eu mudar essa unidade de repetição, eu não tenho o poliéster, ou o nylon, ou o Kevlar, ou o baquelite, e por aí vai. Então, tecnicamente, não é um copolímero. Mas eu acho, sinceramente, não minta para mim, aluno, que a maioria, se não marcou essa, não foi por isso. Então, eu provavelmente não entrarei com recurso nessa questão, mas é um absurdo um professor universitário fazer uma questão dessa. Ele não sabe o que é copolímero. 43. Aqui está tranquilo, mas se for fresco demais, eu vou ser menos fresco, eu também não terei resposta. Mas não vem com tem recurso nessa aqui não. Não tem. Fosfeto de cálcio. Ele quer saber a substância. Ca3PO4,2. Fosfato de cálcio. É um sal. NaNO3 vem do ácido nítrico e do sódio, nitrato de sódio, é um sal. Então já anulamos a letra A, porque ele falou fosfeto. Já anulamos, eu acho que eu digitei errado essa letra C. Será que é essa a resposta? Não deve ser. Eu copiei o texto e faltou copiar um pedaço, por isso que eu demorei a resolução. Fosfato de cálcio, sal. Nitrato de sódio, sal. Ácido bórico é o primeiro ácido da nossa tabelinha de ácidos, do belo corintiano namora palmeirense sem classe. Ácido bórico, está lá. Hidróxido de magnésio, leite de magnésia, na sua suspensão, é uma base. E a água, o nome correto é monóxido de dihidrogênio. Porém, como ele é o único óxido para o elemento hidrogênio, é aceito chamá-lo de óxido de hidrogênio. Mas o nome é monóxido de dihidrogênio. Mas se fôssemos ser fresco, o H3BO3 chama borato de hidrogênio. Ele deu isso. Só que ele não é um óxido, ele é um ácido. Então, água, óxido de hidrogênio. Até a água daria para aceitar, porque ele não disse nome sistemático, ele não disse nome oficial. Então, você poderia pensar em borato de hidrogênio para o ácido bórico sem problema algum, mas não há alternativa que case.
e ele só chama de borato de hidrogênio na letra B e C, que já se invalida por nitreto de sódio, que não é nitreto de sódio, é nitrato. Então já não podia ser. Então essa daqui, sem frescura. Aluno, letra D, não tem recurso. Aqui está o crime maior. Ai, 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 ai. Ui, 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 ai, ai, ai. Professor, mas está tranquilo. Não está tranquilo. Não está. Eu vi que não estava tranquilo, porque quando eu vi os dados, primeiro, isso aqui é a síntese Haber-Bosch. Ela não é endo, ela é exo. Que maravilha. A síntese Haber-Bosch é uma síntese exotérmica. Ou exotérmica. Tanto faz. Os dois termos são corretos segundo os meus professores amigos de português e as gramáticas. O K vale 0,4. Perfeito. Ele me deu o K. Quando ele me deu o K e me deu as concentrações iniciais, eu falei, deixa eu calcular as finais, porque eu vi que estava perguntando também, antes de ir para as alternativas. No momento em que você vai montar nossa maravilhosa tabela do início, reage e equilíbrio, N2, H2 e amônia. Que crime. Quanto ele falou que pôs no início? 1 mol. Quanto que ele falou que tinha no final dos indivíduos? 0,8 e 0,5. Ele conseguiu uma mágica. Vou mudar a cor da caneta, só ficar chique. Ele gastou 0,2 aqui. Até aí não tem problema algum, porque eu não posso gastar 0,2. E gastou 0,5 aqui. Ai, papai! 1 para 3, 0,2 para 0,5. Jesus! Que nem diz o meu afilhado, Jesus! Deus, na verdade, nós temos um cachorro, a minha cunhada chama Zeus, ele fala Zeus, ele não fala Jesus. Então, 0 no reagente. Senhores, senhoritas, meus amores, criancinhas de titio, se eu pensar que eu gastei 0,2, de amônia, que é o dobro, eu vou formar 0,4. Não dá o KC dele nem aqui, nem na China. O KC dele não dá 0,4. Se eu pensar que eu gastei, cadê borracha? Tô puto com ele. Se eu gastar que eu pensei que eu gastei 0,5, aqui dá 1. Aqui vai dar 1. O KC também não dá 0,4. Que número tinha que estar aqui para o KC dar 0,4? Calcularemos. A troco do quê? De nada. Não sei o que eu estou calculando. Porque é o que ele queria, o gabarito que ele quer, se não me engano, é a letra B. Né? Mas tudo bem. O KC é produto sobre reagente. Ele me deu o valor de KC. KC é 0,4. Ele me deu o valor de amônia? Não deu. Tanto é que ele perguntou. Então, eu vou chamar de x e ele é ao quadrado. Eu não sei quanto formou de amônia. Então, se eu não sei, chama aqui de x. Quanto eu tenho de N2? 0,8 segundo o indivíduo. Quanto eu tenho de H2? 0,5 segundo ele. Quanto que dá meu x? Meu x dá 4 vezes 10 a menos 1. 8 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, 64 vezes 10 a menos 2. E aqui o professor errou. Aqui não é ao quadrado, professor. O professor está dormindo. Porque o quadrado... Não entendi, professor. Onde você errou? É N amônia ao quadrado, N2, que é 0,8 a 1, H2 ao cubo. Vocês me perdoem, mas já corrigi. 4 vezes 10 a menos 1, vezes 0,8, que obviamente eu vou pôr em notação científica. Notação científica foi feita para nos ajudar. 5 ao cubo. 5 vezes 10 a menos 1 ao cubo. 125 vezes 10 a menos 3. Essa conta dá 4. Ó isso aqui. Ó que vai dar 2 aqui. Eu acho que eu fiz a conta errada da outra vez, eu acho. Meu Deus. 4 vezes 125? Não vai dar, não. Dá 500. 4 vezes 125 dá 500. 500 vezes 8 dá 4.000. 4.000 vezes 10 a menos 5. Quanto que tinha que ter? 0,04. Eu assoviei, meu cachorro dourado ficou assustado aqui. E não 2, como ele propõe aqui. 2, não pode. O problema aqui, não tem como isso acontecer. Essa proporção não existe. Então, quer dizer que se formou 0,04, quer dizer que aqui não tinha nada, formou 0,04. Para esse x dar o 0,04 dele. Senão, a conta não bate. Deixa eu ver se eu não errei nessa conta. Ah, errei, né, professor? Por que errei? Porque tem raiz, seu jegue. Tô vendo que eu tô fazendo merda. 0,04, raiz. Tava achando estranho, eu já tinha feito essa conta uma vez. Quanto que é raiz de 0,04? Quanto que é raiz de 4 vezes 10 a menos 2?
2 vezes 10 a menos 1. Agora sim. Então, isso aqui tem que ter 0,2, professor. Isso aqui tem que ser 0,2. Aqui, se eu gastei... Eu só não sei o que está acontecendo com o meu marca-texto aqui. Se eu gastei 0,2, eu tinha que formar 0,4. Se eu gastei 0,2, eu tinha que gastar 0,6. Se eu gastei 0,5, eu tinha que formar 1. Deixa eu só mostrar as contas de novo, como eu errei a conta aqui, ó. 0,4, x quadrado, 0,8, 0,5 ao cubo, 0,4, 4 vezes 10 é menos 1, 8 vezes 10 é menos 1, porque é elevado a 1, 125, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 10 menos 3. 4 vezes 125 dá 500, vezes 8 dá 4.000. 4.000 vezes 10 a menos 5 dá 0,04. 0,04 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 2. Aí tá difícil, hein? Raiz disso, 2 vezes 10 a menos 1, que é 0,2. O problema é que não bate. Aí você fala, professor, mas não precisava fazer conta. Não, não precisava mesmo. Para o item que ele quer, não precisava. Aí eu não fiz conta e marquei. Então, nós não vamos entrar com recurso. Só que você podia ter se prejudicado pela questão. É um absurdo. Ele não pode fazer isso. Algum aluno pode ter perdido o tempo que eu perdi aqui. Isso não existe. Não pode. O aumento da temperatura desloca, obviamente não é de escola, o equilíbrio no sentido exo, já está errado. O aumento desloca no endo, não continua lendo, é assim que você faz a prova. O aumento da temperatura desloca no sentido endo, desloca, que segundo ele é o direto. Você vai seguir o que ele falou, apesar dele estar errado. Aumentando o valor de Kc. A única coisa que muda o valor de Kc é a temperatura. Se eu deslocar no sentido endo, aumenta produto. Se aumenta produto, aumenta o numerador e diminui o denominador. E aí o meu Kc aumenta. Haverá maior amônia e menor N2H2. Isso é verdade se o ΔH fosse positivo. O item está perfeito pelos dados dele, não tem problema nenhum. Só que o aluno mais aplicado pode querer fazer os outros. Quando atinge o equilíbrio, aí o aluno vai falar, faça o quê? Quanto tinha de amônia? 0,2, pela proposta dele, baseado no valor de Kc. Na posição de equilíbrio, se um mol de N2 for injetado no sistema, ocorre deslocamento do equilíbrio para a esquerda. Não, injetou N2, o equilíbrio desloca para a direita. Falso. Por que eu marquei? O aumento da pressão leva ao aumento da concentração de H2N2. Eu sempre falo isso, que quem desloca equilíbrio não é pressão, é concentração. Aumentar a pressão, aumenta a concentração. Mas aumentou, a pressão desloca para o local de menor volume molar. Aumentou a pressão, desloca para o menor volume molar. Então ele fala, o aumento da pressão leva ao aumento de H2N2. Leva, perfeito. E de amônia também, mas leva de H2N2. Em contrapartida, a pressão desloca, diminuir a pressão, desloca para o lado de menor volume molar. O lado de maior, diminuir a pressão, desloca para o lado de maior volume molar. Aí que está o erro desse item. Até aí ele estava perfeito. Então, se você não leu a C, ou não tentou buscar esse valor, não teve problema, você quase não foi prejudicado. Agora, se você leu a C, você pode ter perdido um tempo. Eu acho que a maioria não teve problema com essa questão, só eu. Mas eu posso ter, eu não estou tendo problema do aluno. Lá fazendo a prova, eu ia marcar a letra B, rir dele, como eu sempre peço para vocês, só que aqui o meu papel é mostrar defeitos, não só fazer o gabarito. Para você, eu acho que estava tranquilo. Mas alunos mais aplicados podem perder tempo aqui. Espero que não tenham perdido. Eu sempre falo, ele erra, você é melhor que ele, nós somos melhor que eles. FAPEC erra todo ano. Então, se fosse FUVEST, o errado não somos nós erramos. O FUVEST não erra. O NESP às vezes, o Unicamp quase nunca. Então não é para perder tempo na prova da FAPEC, na prova da UFGD, mas é para perder tempo na FUVEST. Na FUVEST, o erro é deles, o erro é seu, não deles. Aqui não. E por último, é muito fácil a questão, até gosto de questão, mas é fácil, tudo bem, fácil para você que sabe muito, tem aluno que precisa começar. Então ele fala que 1 mol de glicose gera 2 mols de etanol, e ele está partindo de 3 mols de glicose, então está fácil. Se 1 mol gera 2, 3 mols, vamos formar X em mols, né? 1 mol para 2 mols, meu X são 6 mols de etanol. Eu tenho mols. Como é que eu passo de mol para massa? Multiplica pela massa molar, que do etanol são 46 gramas
por mol, mol corta com mol, 6 vezes 40, 240, 6 vezes 6, 36, 276 gramas. Crianças, a prova, se a gente tirar os defeitos, está boa sim. A questão podia ser bem feita, mas eu mostrei em todas as revisões, em todas as aulas, já resolvi em sala, a questão da FAPEC, de equilíbrio favorecido, que eles não souberam perguntar e ninguém entrou com recurso, e provavelmente ninguém vai entrar nessa. Não dá para implicar com monóxido de hidrogênio na água, porque o óxido de hidrogênio é aceito. Que mais? Borato de hidrogênio também seria, se fosse o caso. Eu falo que ácido clorídrico, que em português, em inglês é hidrogênio clorid, cloreto de hidrogênio, que ele só é ácido em solução aquosa ou em solvente prótico. Que mais? A do equilíbrio, se não fosse a questão do cálculo, os dados cagados dele, essa questão é boa, mas síntese de Haber-Bosch é exo. Eu sei que você tem que seguir o que está na prova, eu estou seguindo o que está na prova. Então, pelo que está na prova, a letra B é correta. A questão da nomenclatura, eu achei muito simples para o vestibular, mas tudo bem. A do polímero, cagou de vez, mas para os conceitos de alguns autores talvez passe, tipo alifático e aromático. Para alguns autores, eu cito em sala, alifático é tudo que é não aromático, para outros é sinônimo de cadeia aberta. Agora, da hidrólise não tem o que questionar. Na verdade, a questão é só sair da tela. As cagadas dos enunciados, e isso eu acho meio inadmissível. Mas tudo bem. Espero que tenham gostado. Eu acho que vou publicar isso no YouTube. Se eu publicar no YouTube, curta aí o canal, assina, não sei como é que fala isso. Sininho, Quando eu vejo os meus vídeos de como trocar os aparelhos eletrônicos aqui em casa, clique no sininho e compartilhe. E se inscreva no canal. É isso. Beijos de titio.